E aí, galera, quero saber quem não dormiu esperando esse grande momento. Essa grande partida é hoje, a grande final do Mundial de Clubes, Fluminense e Manchester City. Esse embate que vai ficar na história, o embate do século. O Fluminense que já fez história pode fazer mais uma vez história, pode se tornar o primeiro campeão mundial sul-americano desde 2012. É algo marcante, inédito e a torcida está muito confiante. O Fluminense vai com tudo para ganhar este título. Acredite, torcedor, acredite, o Fluminense é capaz. E aí, galera, esse é o Giroflu para quem não conhece, seu canal de notícias do Fluminense, seu giro diário de notícias do Tricolor. Tudo bem? E hoje eu tô aqui um pouco diferente, vocês podem estar estranhando um pouco aqui a questão do cenário, a questão aqui do vídeo como um todo, mas é por um motivo especial. Uma situação especial pede coisas especiais. E hoje estamos estreando no canal o quadro Giro Tático, é isso mesmo. Eu já tinha essa ideia, esse planejamento de em partidas especiais, talvez não todas, a gente fazer uma espécie de raio-x, né, do time que a gente vai enfrentar e até mesmo do Fluminense, mostrando as nossas valências, aquilo que a gente tem de melhor, o que a gente pode aproveitar, as nossas armas e também tomar cuidado com o que o adversário pode propor ao Fluminense. E para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, se bem que algum torcedor outro rival tá meio assim um pouco inconformado com o nosso momento, mas a gente entende. Essa sexta-feira o Fluminense enfrentará nada mais, nada menos que o Manchester City, que para muitos é o melhor time do mundo em pelo menos 3 ou 4 anos. E será um jogo de extrema dificuldade, não será um jogo fácil, mas o Fluminense tem muito potencial, tem um técnico vencedor que pode sim motivar seus jogadores e tem uma estratégia, ele tem um plano, podem acreditar, e ele não vai abdicar deste modelo de jogo. Então, aqui eu vou fazer um raio-x, né? Eu peço também a colaboração de todos vocês que curtirem o vídeo, curtam o vídeo literalmente, possam compartilhar com seu amigo, com seu companheiro, com aquele seu amigo torcedor, torcedor do Fluminense, que também está ansioso, quer debater sobre esse momento, sobre essa partida histórica. E você também pode dar sua opinião, pode dizer o que você acha, o que você concorda e falar também dessa partida. Pois muito bem, essa partida, né, o Fluminense vai jogar contra o Manchester City na final do Mundial de Clubes da FIFA. Tem tudo para ser uma partida histórica. E aqui eu montei a escalação que eu acredito que vai acontecer dos dois times. Tem uma ressalva em relação à escalação do Manchester City, que eu tenho uma dúvida, né, do que pode acontecer. Essa escalação aqui do Manchester City, que vocês podem ver, é a escalação que o Manchester City enfrentou o Ryan Reds, né, do Japão. Esse time do Japão, ele teve uma proposta, assim, jogar de forma retrancada, buscando uma bola em determinado ponto da partida para tentar marcar um gol e recuar, né, tentar compactar o máximo possível o time na frente da grande área dele e tentar levar essa partida até o final, ou quem sabe até levar uma prorrogação em pênaltis. Só que esse time do Manchester City é um time muito forte, é um time que tem muitos recursos, é um time que tem um domínio do meio campo e também o ataque dele é muito leve, inclusive essa formação que eles jogaram aqui, vocês podem ver, para quem não conhece os jogadores do Manchester City, eles não jogaram com um atacante de referência. Até por um motivo óbvio. O atacante de referência que eles têm no atual momento, na temporada, é o Haaland. Porém, o Haaland
ele está sendo poupado. Essa que é a verdade. Ele teve um probleminha, né, numa data FIFA, na última que teve, foi poupado de algumas partidas e a gente sabe, o futebol europeu como um todo, eles não veem o campeonato mundial como algo relevante ou preponderante para a temporada. Pelo contrário, eles veem como um entrave. Se você for ver agora, no presente momento, o calendário, né, do futebol inglês é o período mais conturbado do ano. Por quê? Porque essas datas festivas, geralmente do final do ano, do final de dezembro, começo do ano seguinte, né, do ano novo, elas são marcadas também por rodadas próximas a essas datas festivas, que é o Natal e o Ano Novo. E o calendário, que já é um pouco cheio, né? Porque eu vejo até muitos jornalistas e até alguns técnicos que reclamam muito do calendário nacional. Mas isso também acontece no futebol internacional. O próprio técnico do Manchester City, o Guardiola, ele reclamou sobre a questão do calendário, que da questão deles estar tendo que estar viajando para esse Mundial. Inclusive, eles jogaram antes da estreia, né, do Mundial contra o terça-feira contra o Royal Reds. Eles jogaram no sábado e empataram o jogo. Empataram o jogo, um jogo importantíssimo. O Manchester City não está liderando o campeonato inglês. Tá, de 6 partidas que eles jogaram na Premier League, que é o campeonato inglês, empataram uma. Eles empataram 4, 5, né? E ganharam uma. E eles estão em um momento meio turbulento. E não tá aquele time que era matador, né? Um time assim que pegava e detonava os adversários. Ele não tá sendo esse time, até porque perdeu essas peças. Não vai não tem contado também com o seu principal nome, que é o De Bruyne, que é o cérebro do time. Ele consegue cadenciar o jogo, ele consegue dar um passe, ele dá encaminhamento ao jogo, entendeu? Fluxo ao jogo. E também não conta com o Haaland, até por conta que eles estão poupando ele provavelmente para o encaminhar da rodada. O caminhar do campeonato, quer dizer. No caso, tanto do campeonato inglês como da Premier League. Perdão, tanto da Premier League, que é o campeonato inglês, quanto a Liga dos Campeões. Porém, o campeonato mundial, como eu falo, é um entrave para eles. Inclusive, eles também cortaram do campeonato mundial o Doku, que é uma espécie de ponta deles, que é um jogador que ele é como se fosse um 13º jogador deles, que entra nas partidas e faz um salseiro praticamente. É um grande driblador. Ele também está sendo poupado. Os 3 estão lá na Arábia Saudita, mas nenhum deles jogará. Eles estão cortados do time. Então, basicamente, esse é o time titular que o Manchester City vai poder contar. Qual a minha dúvida em relação à formação do time, né? O que pode mudar em relação a esse jogo? É esse cidadão aqui, Matheus Nunes. Eu acredito que ele pode sair para a entrada do Julian Álvares. E aí o Julian Álvares, ele vem como essa opção de centroavante, entendeu? Ele vai fazer esse papel de 9 e aí o Foden vai ser esse cara mais agudo, caindo pelas pontas. Junto o Grealish pode até descer um pouco aqui para ajudar um pouco o Bernardo Silva. Ou então ele também pode fazer um papel de ponta. Só que ele é um ponta que ele tem mais essa questão de buscar cadenciar o jogo, entendeu? Mas ele é um ótimo jogador. Ele também tem esse papel para tentar procurar fazer uma jogada aguda na lateral. E aí o Bernardo Silva recua um pouco, o Kovacic ajudando aqui um pouco aqui o Bernardo Silva. E o Rodri e o Stones fechando aqui o meio campo como os 2 volantes do time.
Não acredito que vai entrar um lateral, até porque tanto o Ake quanto o Walker, embora nessa formação aqui eles estão jogando como zagueiros, eles também podem avançar como laterais. O Walker, eu considero ele um lateral. Mas nesse jogo contra o Reds, ele jogou os dois, né? É, jogaram como zagueiros. E aí, no caso, se acontecer isso, o Stones pode vir também para fechar a dupla de zaga. E aí vem aqui o Kovacic fechando aqui para fazer a dupla de volante com o Rodri. Então é basicamente essas as possibilidades. E o que o Fluminense tem que tomar cuidado, que eu acho aqui na questão do Manchester City, pelo menos jogando com essa formação, que eu acho que é que eles vão jogar de fato. Porque aquela formação que eles estavam jogando na terça-feira era um ataque mais móvel para tentar furar as linhas do time japonês. Mas como o Fluminense tem uma proposta de jogo até de tentar possivelmente propor o jogo, então é capaz de eles meio que tentarem, né, não fazer esse ataque móvel e colocar o Álvares como essa referência no ataque. Aí o que o Fluminense, a meu ver, tem que tomar cuidado é com esse meio campo. O meio campo deles é muito forte. Tanto o Bernardo Silva quanto o Kovacic, o Rodri. O Rodri ele é considerado por muitos um melhor volante do mundo. O Kovacic ele é um volante também, só que ele sai muito para o jogo. Ele pode aparecer como elemento de surpresa na área adversária. E o Bernardo Silva ele é um meio atacante. Então ele é um meio campo que ele é muito perigoso. O Fluminense tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles podem avançar no meio campo do Fluminense e eles podem tentar dominar o jogo. E o Grealish, ele vai tentar cadenciar o jogo e o Foden ele vai tentar penetrar nas linhas do Fluminense. Porque ele é um ponta, né? Ele dribla bem e é muito rápido, muito veloz. Ele pode puxar a marcação e tentar abrir as linhas. No caso, tanto o Grealish quanto o Foden, eles avançam muito. E isso pode dar, no caso, até o Álvares, ele também pode fazer um pivô, né? Para chamar essa atenção da marcação para a entrada desses dois pontas aqui. Então isso é muito perigoso para o Fluminense. O Bernardo Silva ele vai também aqui troncar aqui o meio. O Rodri e o Kovacic eles vão ficar mais fixos aqui. Só que como eu falei, o Kovacic ele por hora ele consegue, ele tem essa capacidade de penetrar aqui como um elemento surpresa. Por exemplo, não sei se vocês lembram do Paulinho, que jogou no Corinthians. Ele tinha muitos gols, o próprio Lampa também. Inclusive, ele é o maior artilheiro do Chelsea. E ele é um volante. Porque esses jogadores, são aqueles volantes que eles aparecem muito na área. Parece aqui eles conseguem aproveitar essa triangulação aqui para ficar aqui na entrada da grande área para pegar uma sobra de bola, para chutar de fora da área. E até mesmo entrar ajudando, tabelando com alguém que vem entrando aqui pelas pontas. E tanto os laterais ficam também, eles podem eventualmente subir para colaborar com esse ataque, entendeu? Então, são jogadores de extrema qualidade. E eles sabem, se conhecem bem, eles jogam há bastante tempo. E esse time do Manchester City, ele é muito forte nesse aspecto tático e ofensivo. É bem verdade que eles não contam com o melhor que eles têm, que é justamente De Bruyne e Haaland.
com certeza, se eles tivessem esses nomes, seria ainda mais difícil para o Fluminense conseguir um bom resultado. Mas voltando mais ou menos aqui à formação que eu acho que eles vão jogar, para falar sobre o que o Fluminense pode fazer. Eu acho que o Fluminense ele tem todas as condições de fazer um bom resultado, mas para isso, até como a gente já viu na temporada, eles têm que não podem abdicar do do seu plano de jogo, daquilo que eles estão acostumados a jogar. E eu acredito que o Manchester City ele não tem esse conhecimento daquilo que o Fluminense pode fazer, até porque time nenhum no mundo trabalha da forma que o Fluminense trabalha. Inclusive, já foi perguntado para o Guardiola sobre essa questão do aposicional do Fluminense. E ele disse que não conhece, porque é algo que soa estranho. Geralmente, os times, quando eles atacam ou defendem, eles tendem a seguir essa formação simétrica, mantendo essa formação. Eventualmente, um jogador pode entrar aqui, né, na área, ele pode sair um pouco da sua posição, mas eles tendem a atacar seguindo essa mesma simetria de jogo, entendeu? O Fluminense, ele ataca diferente. Quando ele está atacando, o Cano muitas das vezes ele vem aqui descendo pela lateral. O Ganso ele fica flutuando aqui no meio do campo, né? Até porque ele é um jogador de visão, ele consegue lançar um companheiro que vem. E aí que vem a questão do aposicionado do Fluminense. O Ken que está aqui na lateral esquerda, da parte do campo esquerda, ele muitas das vezes, quando a bola está aqui do lado que estão atacando, ele desce para fazer apoio com o Ares. E aí vem o Martinelli também. E nisso, os jogadores do Manchester City vão tentar fazer esse apoio para marcar os jogadores. O Cano vai ficar aqui enfiado entre os zagueiros, né? Tem horas que eu botei ele aqui, porque tem vezes que ele sai para fazer o apoio com também nessa parte do campo. Mas se vocês lembrarem, o gol do Fluminense contra o Boca Juniors na final da Libertadores, tanto o Ares quanto o Keno estavam na lateral. O Samuel Xavier ele também estava aqui. Ele tocou a bola, né? E aí o Ares e o Keno tabelaram. Na verdade estava assim. O Ares tabelou com o Keno. E aí o Ares devolveu para o Keno. O zagueiro veio para cá, os dois. O Cano ele antecipou a jogada. E o Keno passou para o Cano e o Cano finalizou. Isso aqui gera um certo desequilíbrio no setor defensivo e no meio campo do time adversário. Por quê? Vocês estão vendo aqui tem um buraco enorme aqui, ó, nesse setor do campo. Por quê? Porque o Manchester City ou qualquer outro time, a tendência natural é o time vir para tentar abafar esse ataque, marcando os jogadores que vêm entrando. E nisso, e muitas das vezes, até o Marcelo também participando aqui, ele fica aqui no círculo central, tem esse espaço para o André chegar, para o Marcelo também avançar. E o primeiro gol do Fluminense contra o Olímpia, no Maracanã, o jogo bem truncado, o André consegue aqui chegar, né, na entrada da grande área com uma certa liberdade e finaliza, né, chuta de fora da área, a bola desvia no zagueiro e mata o goleiro. E sai o primeiro gol do Fluminense. Então, a estratégia do Diniz é essa, criar espaço para o time dele atacar. E como é que ele cria esse espaço? Trazendo esse desequilíbrio da balança, né? E aí, porque dessa forma, ele quebra as linhas do time adversário, trazendo esses jogadores, né, de extrema habilidade
de passe, troca de passes rápidos entre os jogadores, entendeu? E isso é uma arma fortíssima do Fluminense. E a outra situação que o Fluminense pode jogar também, que é possível, a gente não sabe bem o que o Diniz pode tentar fazer, mas a gente sabe que ele já fez e quem sabe ele faça de novo, é justamente usar o John Kennedy. Mas eu sinceramente não acho que o John Kennedy será utilizado, pelo menos no começo do jogo. E aí quem sairia, geralmente acontece, sai o Martinelli e entra o John Kennedy. O John Kennedy ele fica aqui fazendo essa dupla aqui com o Cano e eles ficam fazendo um pivô pro outro. Geralmente o Cano sai mais para buscar o jogo e o John Kennedy fica como o seu centroavante de ofício. Então é basicamente isso, só que como eu falei, só mais uma coisa, se o Fluminense jogar dessa forma, o Ganso recua, né? E praticamente o Fluminense fica só com um volante. Porque o Ganso, ele até melhorou muito a questão da marcação dele, inclusive o jogo lá contra o Internacional, ele ficou de marcar o mercado. Depois que saiu o primeiro gol, no jogo da volta, e ele estava marcando o mercado em todas as bolas. E ele melhorou muito a questão tática dele nesse aspecto. Mas ele não tem a habilidade do volante, né, de estar marcando o jogador, de estar cortando uma bola. E o André fica sobrecarregado. Se por acaso ele ficar aqui trombando com quem chega, né? No caso, o centroavante. Pode chegar também o Kovacic, entendeu? E aí é muito jogador chegando com habilidade também do Manchester City. E se ele perder essa bola, ele fica. Os zagueiros ficam no mano a mano, ou muitas das vezes eles podem chegar com liberdade. Então isso é muito perigoso. Então por isso eu acredito que o John Kennedy não vai começar jogando. O Fluminense tende a começar jogando com a mesma formação que jogou contra o Al Hilal. Então é isso, galera. Eu só queria falar mais uma coisinha antes de finalizar o vídeo, que é para o torcedor não desacreditar. Quando eu estava vivendo esse momento, né, que o Fluminense chegando essa final, eu lembrei de umas coisinhas. Eu lembrei da época que eu era criança e eu lembro que na escola, quando a gente voltava das férias, os professores às vezes pediam pra gente fazer uma redação, fazer uma coisinha. E eu lembro que a gente cada um fez sua redação. Eu lembro que eu fiz uma redação, eu já era torcedor do Fluminense, né? Intitulada de O Jogo do Século. Era um jogo assim, de grande apelo da mídia, né? Algo como o Mundial de Clubes que a gente está vivendo hoje. E naquela época era um sonho de criança. E esse sonho está se realizando hoje, no dia 22 de dezembro de 2023. Essa data já está em nossas mentes, nossos corações, independente do resultado. O Fluminense já fez história, ele está na final de um campeonato de expressão mundial, competindo com o que há de melhor no mundo. Então, aquela imagem do Diniz segurando a mão do Guardiola vai se repetir novamente, dessa vez dentro de campo. Então isso é mágico. Então não duvidem da capacidade do time de vocês. Aquele time que saiu de 2009 com 98% de chance de rebaixamento para ser campeão brasileiro de 2010. Então, é esse o time que vocês torcem. E se eu for olhar outros momentos na história do Fluminense, a gente vai ver outras situações que o Fluminense conquistou coisas que eram inimagináveis.
Se a gente for ver também até questão de orçamento, eu nem vou entrar no mérito do orçamento do Fluminense contra o orçamento do Manchester City, mas até dentro do Brasil mesmo. O Fluminense ganhando campeonatos em cima de rivais que têm o dobro, o triplo do orçamento do Fluminense. Então, pessoal, por isso eu digo, o que o Fluminense fez já é histórico. Então, não duvidem da capacidade do time de vocês. É isso que eu tenho para falar. E vamos torcer, vamos ser confiantes, né, naquilo que o Fluminense pode fazer e proporcionar para o seu torcedor. É isso aí, galera. Quem gostar do vídeo, dá o like e agradeço muito. Saudações tricolores.